Crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto, né? Juntos aqui nós estamos para aprender a palavra de Deus. Muito bem, então vamos lá. Antes da gente começar, né? O que tem que fazer? Muito importante? Falar com Deus, né? Porque é a palavra dele, então a gente tem que falar com Deus para que a gente possa entender a palavra dele melhor. Então, vamos fechar os olhinhos para falar com ele? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem confortado os nossos corações, tem olhado para as nossas necessidades, Senhor, de forma que nada tem nos faltado. Eu te agradeço pelo teu imenso amor, pelo fato de que o Senhor está ao nosso lado todos os dias, sendo o nosso melhor amigo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar conosco agora neste momento em que nós vamos meditar um pouquinho sobre a Tua palavra, Senhor. E peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, aquilo que a gente precisa para estar mais perto de Ti a cada dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém! Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mordomia. Você já ouviu essa palavra? Você sabe o que significa? Vocês sabiam, antes de eu falar o significado, vocês sabiam que no mundo existem significados muito diferentes, errados, para algumas palavras, né? E, por exemplo, amor, né? O mundo fala que amor é o quê? Ai, meu Deus, o namoradinho, não sei o que lá, e borboletinhas no estômago, não tem nada a ver, tá bom? Nada disso. E tem outras coisas também que o mundo vê de forma errada. Então, às vezes você veja, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas pode parecer que mordomia é algo assim, é tipo uma pessoa folgada, sabe? Ai, tá de mordomia, né? Olha lá como ele é folgado, com as pernas pra cima, sem fazer nada. Mas tá errado, tá? Mordomia não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho, tá? E depois que a gente aprender o que é mordomia, a gente vai ver que existem 4 tipos, tá bom? 4 tipos. E hoje a gente vai falar de 2 delas, tá bom? E as outras 2 a gente vai falar depois em um outro momento, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de 2 tipos de mordomia, tá bom? Então, antes da gente começar, pega lá a sua Bíblia, tá bom? Você tá com ela na mão, né? Vamos cultuar a Deus, tem que ser, ó, com a Bíblia na mão. E vamos ler o versículo que tá lá, ó, em 1 Coríntios, né? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso 2, tá bom? Então, ó, fala assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um dispenseiro, hein? Um dispenseiro é alguém que toma conta de algo, né? E nós somos assim, eu e você, nós estamos tomando conta de algo que não é nosso, que é de Deus, né? Então, Deus vai querer encontrar a gente como fiel, certo? E vocês já vão entender mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Antes da gente entrar na nossa história, eu queria contar para vocês um pouquinho da história do Alex. O Alex é uma criança muito esperta, muito ativa. E um dia ele foi passar as férias dele numa fazenda junto com o avô dele. E ele ficou um tempo lá e aprendendo várias coisas com o avô dele, né? E o avô dele ensinava para ele muitas coisas acerca da palavra de Deus e coisas da fazenda mesmo, né? Que é super divertido. E um dia o Alex contou bem assim, ó, que ele tava lá na fazenda. E aí, enquanto eles estavam fazendo as atividades, que sabe, numa fazenda tem várias atividades, né? Tem que tirar o leite da vaca, tem que dar comida para os animais, né? São várias coisas que tem para fazer.
E aí ele e os amiguinhos dele estavam fazendo lá as atividades que o avô tinha dado para cada um fazer, cada tarefa, né, para cada um, para cuidar, ajudar ele a cuidar da fazenda, né? E o avô dele estava muito irritado. Sabe por quê? Porque ele percebeu que as pessoas estavam fazendo de qualquer jeito. Imagina, as crianças estavam fazendo tudo de qualquer jeito. E aí, tinha uma criança que só resmungava. Ai, porque essa aqui é a pior tarefa que ficou pra mim. Por que sou eu que tenho que fazer isso? Fazia resmungando. Tudo que ele fazia, ele tinha que reclamar do que ele estava fazendo. E aí, tinha um outro que ele sempre chegava atrasado. Fazendo, tem que acordar cedo, né? Ele sempre chegava atrasado. Ele só sentava na mesa para tomar café quando todo mundo já tinha tomado café, já estava pronto para as atividades, né? E havia outras crianças que iam lá pegar a fruta da árvore, que não era para pegar, não estava pronto ainda. E depois dava uma mordida, o que é pior, né? Dava uma mordida e jogava fora, era só para desperdiçar. E eu penso que o avô do Alex, vendo isso, tava ficando muito brabo, né? Claro, né? Cuidando das coisas, não cuidando das coisas, né? E daí ele pegou e chegou uma hora e falou assim: para, chega, ninguém mais vai fazer mais nada. Que agora vocês vão sentar e vocês vão aprender dentro da palavra de Deus o que é mordomia, porque vocês não sabem o que é essa palavra. E aí, ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Ai, que mordomia, o que ele tá falando, né? E aí ele começou a explicar que tudo que a gente tem, tudo que tá aí, olha ao seu redor, ó, aqui, né, tem a parede, o teto, né, tem os armários, tudo isso não é meu, é de Deus. Na tua casa também, dá uma olhadinha aí ao redor da tua casa, o que tem aí? Tá vendo? Cada coisa não é seu e nem dos seus pais, é tudo de Deus. E aí o que acontece? É de Deus, mas ele permite, né, porque ele é um Deus amoroso, ele permite que a gente use essas coisas, mas é dele, tudo é de Deus. E o que acontece, né? Um mordomo, ele precisa cuidar das coisas do patrão, não é assim? Não é isso que acontece, né? Ele tem que cuidar. E do mesmo jeito, eu e você precisamos cuidar das coisas que são de Deus, certo? E aí, em seguida, né, falando em cuidado, o Alex lembrou de uma história, falou assim, me lembrei que tem uma história na Bíblia que fala sobre isso. Ele, que legal, Alex, que historinha é essa? Ele é de José. Vocês lembram, crianças, que José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, né? E aí ele tinha que servir na casa do Potifar, né? E como vocês acham que o José trabalhava lá? Era igual aquele amiguinho do Alex reclamando? Meus irmãos me venderam, nem devia estar aqui. Não, não era assim. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre como José se comportava na casa de Potifar, que era o senhor dele. Então, ó, lá em Gênesis, né? No capítulo 39 e o versículo 4. Diz assim, ó. José achou graça a seus olhos de Potifar, tá? Então, ó, José achou graça a seus olhos e servia-o, ou seja, servia Potifar. E ele quem? Potifar, né? Então, Potifar o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, assim, José é um bom exemplo de o que é um bom servo, né? Porque ele estava lá apenas como um escravo, só que tudo que ele fazia com tanto cuidado, com tanto carinho, né? Ele cuidava, apesar de não ser dele, ele cuidava como se fosse dele. Aí Potifar percebeu, né? Percebeu. Tanto ele percebeu que confiou em deixar na mão de José tudo o que tinha na casa dele, certo? Então, era de José? Não, né? Mas ele tomava conta. E do mesmo jeito somos nós dentro do reino de Deus. As coisas não são nossas, as coisas são de Deus. Tudo, tudo. Não só, às vezes eu falo assim, as coisas, né? Não só as coisas, mas inclusive a minha vida, a sua vida, o ar que a gente respira, né?
tudo isso é de Deus. E a gente precisa cuidar dessas coisas, porque essas coisas não são nossas, essas coisas são de Deus. Então, ó, já que vocês entenderam, então assim, ó, vamos lá, mordomia, a palavra, né, que eu tinha falado para vocês. O que que significa essa palavra? Essa palavra significa serviço, servir, certo? Então, ó, a gente vai falar sobre 4 tipos de mordomia, ó. Veja se vocês conseguem enxergar aqui na revista da tia Joara, tá? Então, ó, existem 4 tipos de mordomia que a gente vai falar, tá? Tem a mordomia do corpo, certo? A mordomia do tempo, a mordomia dos bens, ou seja, das coisas, né? E a mordomia dos dons, que é aquele, dom é um presente, né? Então, ou seja, é aquilo que Deus te deu, né? Que você sabe fazer muito bem, isso é um dom, certo? Hoje a gente vai falar rapidamente sobre a mordomia do corpo e a mordomia dos dons, tá bom? Muito bem. Então, olha só, o que é a mordomia do corpo? É a gente servir a Deus através do nosso corpo. Ou seja, né? Resumindo, se o meu corpo é de Deus, eu posso maltratar ele? Não. Se é de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar. E como que a gente cuida do nosso corpo, né? Então, indo no médico, por exemplo, né? Se você for lá no médico e ele vê que você tá muito paradão, né? Só joga videogame o dia inteiro, fica o dia inteiro sentado na cadeira, o que ele vai dizer pra você? Ele vai dizer assim, olha, você precisa fazer atividade física, porque se você não se movimentar, isso vai gerar um monte de problema de saúde, certo? Então, às vezes, tem alguns, não todos, tá? Mas tem alguns problemas de saúde que eles acontecem porque nós somos descuidados com o nosso corpo, né? E isso é responsabilidade nossa, porque a gente precisa depois prestar contas para Deus do que a gente fez com o nosso corpo. Então, uma outra, que mais que o médico vai te dizer, né? Que também é uma coisa que a mamãe e o papai falam em casa, né? Que você precisa comer bem. Se a gente ficar comendo um monte de refrigerante, um monte de bala, não é que não pode, gente, pode, né? Claro que pode. Mas, por exemplo, assim, em vez de almoçar, eu só como bala, só como bolacha, é só bolo, pizza, só isso, todos os dias, o dia inteiro. O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ficar muito acima do teu peso e o problema nem é ficar gordinho, né? Porque os gordinhos são bonitinhos, eu sou gordinha, ó, sou bonitinha. O problema não é isso. O problema é que as suas veias, né, lá que bate o coração, a gordura que você come vai lá e vai entupir aquela veia. O que vai acontecer? Aí vai chegar uma hora que você vai morrer, porque a tua veia entupiu, porque você comeu muita gordura, né? Então, o que acontece? A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é a morada do Espírito Santo de Deus, certo? E então, ou seja, se a gente sabe que algumas coisas não fazem bem para o nosso corpo, se a gente sabe que algumas coisas fazem mal, então a gente não pode fazer, né? Então, por exemplo, ser sedentário, né, que é ficar, não faz nenhum tipo de exercício físico. Isso faz mal para o nosso corpo. Então, não pode ser assim. Tem que fazer exercício físico. Vai jogar bola lá fora, né? Vai pular elástico, né? Sei que na minha época as meninas, né, pulavam elástico, assim, né? Não sei vocês agora. Depois vocês me contam, tá? O que vocês fazem para se exercitar, né? E o que mais? Por exemplo, né? Fumar cigarro. Vai fazer bem pro teu corpo? Não, não vai, porque vai entupir os seus pulmões, daqui a pouco você vai ficar com câncer, e aí você não vai conseguir respirar e você vai morrer porque você não consegue respirar, né? Então, a gente não pode fumar. Usa drogas, faz bem pro nosso corpo? Não, não faz, né? Não vou entrar aqui nessa conversa hoje, mas um outro dia a gente pode falar só sobre esse assunto. Então, não faz bem, né? Então, eu não vou fazer, porque se eu usar droga, eu vou estar prejudicando o meu corpo, vou estar prejudicando o templo do Espírito Santo de Deus, porque esse corpo não é meu, é de Deus, né? E a gente precisa cuidar, certo? Muito bem. Então, agora que vocês já viram, né, mais ou menos o que é
a mordomia do corpo, né? Como que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mordomia dos dons, né? Então, o que é um dom? Um dom é um presente que Deus te deu. Então, às vezes é algo que você sabe fazer muito bem. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu não era boa em nada. Eu achava, né? Achava na minha cabeça, eu não sou boa em nada. Porque daí tinha gente que jogava bola e aí fazia um monte de gol. E, nossa, e eu sempre joguei muito mal, não sabia jogar bola. Aí tinha gente, né? Eu fazia aula de música. Mas daí tinha gente que conseguia tocar muito melhor que eu. Aí eu pensava assim, não sou boa nisso. E aí eu comecei a perceber que eu poderia cozinhar. E daí eu falei assim, muito bem, isso é um dom, certo? E aí eu comecei a fazer isso para poder glorificar a Deus. Então sempre que eu podia cozinhar algo, para arrecadar dinheiro, para poder fazer missão, né? Para ajudar algo dentro da casa de Deus, eu fazia. Então, isso é você servir, né? É você ser mordomo dos dons que Deus te deu, certo? Então, o que acontece? Se você sabe tocar um instrumento, o que você tem que fazer? É ir lá e, olha só como eu sou bonzão, eu toco, eu sou o melhor de todos. Não! Se você tem que se esforçar, certo? Porque o que é ser mordomo? É servir, é ter um serviço. Serviço dá trabalho, né? Então, exatamente isso. Então, se você é bom em tocar um instrumento, então fique melhor ainda nisso. Vamos estudar, estuda bastante, porque você vai ser excelente nisso para glorificar a Deus, certo? Então, a mordomia dos dons é exatamente isso. É aquilo que aquela atividade que a gente desenvolve para servir o outro e à medida que a gente serve o outro, né, serve o nosso irmão, a gente também está servindo a Deus e está glorificando a Deus com a nossa vida. Certo? Estamos entendidos? Então, assim, tem um hino que ele é bem antigo, que talvez vocês conheçam, que fala exatamente disso, que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é de Deus e é para Deus. E é por isso que a gente tem que ser responsável com aquilo que a gente faz, com as coisas que Deus coloca na nossa mão para cuidar, certo? Eu não consegui trazer a música, mas a gente pode cantar ela mesmo sem música, tá bom? Que é assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Certo, crianças? Então, era essa a meditação que eu queria trazer para vocês hoje, que a gente possa dar para Deus toda a glória, porque Ele é digno, porque Ele merece, né? E através disso, através de você saber que as coisas que você tem, né? Não só as coisas materiais, como a sua vida, o fato de você estar respirando, né? Tudo isso é de Deus e a gente precisa usar isso para glorificar a Deus, porque Ele merece, porque Ele é digno, certo? Então tá bom, crianças, vamos terminar o nosso culto orando a Deus mais uma vez, né? Então tá bom, eu vou fechar o olho, vocês fecham o olho aí também para orar junto comigo, tá bom? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te peço, querido Espírito Santo, que o Senhor venha estar na minha mente, na mente da criança que está participando desse culto junto comigo, para que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor, e que nós
possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor, dentro da Tua palavra. Te peço que o Senhor nos ajude e esteja sempre conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Olha, fiquem com Deus, fiquem bem, tá bom? E até o próximo culto, tá bom? Tchau!